Bora falar agora sobre o Palmeiras, que fará o possível e o impossível para ter Flaco Lopes na partida contra o Santos, marcada para sábado. O Palmeiras tem todos os problemas do mundo para montar seu time nesse clássico na Vila Belmiro, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e a partida se tornou ainda mais importante com a derrota alviverde contra o Mirassol. A diferença do Palmeiras para o Flamengo foi para 0 pontos. E o Palmeiras só está à frente do Flamengo pelo número de vitórias. Diante desse cenário, e com as ausências de Vitor Roque, convocado para a seleção, Facundo Torres e Ramon Sousa, convocados para suas seleções, e Alan machucado, a ideia do Palmeiras é fretar um voo da Leila Pereira para ir buscar o Flaco Lopes. O Flaco foi convocado pela seleção argentina e disputa na sexta-feira o único amistoso dessa data FIFA que a Argentina fará, jogo contra Angola no país africano. A Leila está disponibilizando um avião que vai buscar o Flaco na sexta-noite. Ele desembarca no Brasil no sábado pela manhã, vai direto para Vila Belmiro e deve se colocar à disposição. Se o Flaco Lopes tiver jogado no amistoso contra Angola, fizer 90 minutos, a tendência é que ele não jogue tantos minutos contra o Santos. Caso o Flaco seja opção de banco de reservas, a ideia do Abel Ferreira é que o atacante argentino possa começar a partida contra o Peixe. Esse jogo é tratado como absolutamente decisivo. Só para completar em relação ao Verdão, muita gente especulando que o Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras e emprestado ao Alverca, já despertou o interesse de clubes grandes de Portugal. Na manhã dessa quarta-feira, conversei com o empresário dele, o Diogo Silva, que admitiu e festejou a boa fase do Naves com a camisa do Alverca, mas assegurou que não existem propostas. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista. Nessa terça-feira, a Federação reuniu clubes e imprensa para anunciar o formato do Paulistão de 2026. E quero contar que os times terão uma redução de 25% da cota do Paulistão. Até a temporada de 2025, os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tinham 44 milhões de reais de cota de participação, disparada a maior do futebol brasileiro. Os demais clubes que disputam a Série A1 do Paulista recebem valores proporcionais ao tempo em que eles estão na primeira divisão, partindo de 10 milhões de reais para 11, 12, 13, quanto mais tempo na primeira divisão, maior a sua cota de participação. Pois bem, por conta da redução no número de datas, o Campeonato Paulista cai de 16 para 11 datas, houve a necessidade de uma redução em 25% das receitas. Então, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, que tinham direito a 44 milhões de reais até o campeonato desse ano, vão ganhar 33 milhões de reais. É importante dizer também, ou ainda, que a federação negocia e busca uma empresa que queira comprar os name rights do campeonato. Se essa venda acontecer, parte da grana será destinada aos clubes, reduzindo essa perda de 25% das receitas com a participação no campeonato. Ainda assim, com 33 milhões de reais para os grandes e algo na casa de 7 a 8 milhões de reais para os demais times, dá para dizer que o Campeonato Paulista tem de longe a maior receita do futebol nacional. Só para completar, pelo menos em relação a estaduais, tá? Só para completar, contar que na temporada de 2025 o Corinthians, como campeão paulista, levou 54 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota, 5 milhões pelo título e outros 5 milhões em ações de marketing. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Vem da Argentina a informação de que Facundo Torres, atacante do Palmeiras, interessa ao Boca Juniors e poderia até haver uma troca entre atletas. O site El Craque Deportivo revelou que o Boca Juniors pretende contratar o Facundo Torres em janeiro de 2026. Atacante uruguaio comprado pelo Palmeiras no ano passado do Orlando City em negócio superior a 70 milhões de reais. Para que o negócio saísse, Boca Juniors, inclusive, estaria disposto a incluir Ezequiel Ceballos, atacante de lado de campo, só 23 anos de idade, temporada atual de 31 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele começou a temporada mais devagar e vem crescendo de produção nas últimas partidas. No final de semana, inclusive, o Boca vence o River Plate por 2-0 com um gol e uma assistência do Ceballos. Jogador mais velho do que o Facundo Torres, mas mais barato. Facundo Torres hoje está avaliado em 15 milhões de euros, pelo menos é o valor do Transfer Marketing, contrato até dezembro de 29. Já o Ezequiel Ceballos, avaliado em 4 milhões e meio de euros, contrato até dezembro do ano que vem. Ninguém do Palmeiras se posicionou sobre a ideia,
sobre a possibilidade de uma troca, até porque o foco hoje está todo voltado para a reta final de Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Facundo Torres perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de reforços na metade da temporada. Só para completar, registrar que o Verdão terá 9 desfalques confirmados para o jogo contra o Santos, marcado para o fim de semana, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes e Ramon Sosa servem a seleção do Paraguai. Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez servem a seleção do Uruguai. Vitor Roque na seleção brasileira e Flaco Lopes na seleção argentina são baixas certas. Andreas Pereira suspenso pelo terceiro amarelo. E Alan, que foi suspenso em julgamento do STJD nessa segunda-feira, vai precisar cumprir mais um jogo de suspensão. Também são outras baixas para o clássico da Vila Belmiro. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que resolveu colocar o dedo na ferida e levantou suspeitas sobre o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vale a lembrança de que Alan, meio atacante do Palmeiras, foi julgado mais uma vez no STJD nessa segunda-feira e pegou 2 jogos de suspensão. Já havia cumprido 1 e vai ficar fora do confronto contra o Santos, marcado para sábado na Vila Belmiro, jogo em que o Palmeiras já tem uma série de problemas por conta de atletas convocados na data da FIFA. A irritação da Leila se deu porque o Alan foi julgado e o Bruno Henrique mais uma vez não. Abre aspas para presidente do Palmeiras: o Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espero mesmo o respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e dando assistências, sendo decisivo. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Só para lembrar, 2 meses atrás o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo, prática absolutamente normal no futebol brasileiro e tem atuado normalmente. O julgamento estava marcado para 2 quintas-feiras atrás e foi adiado sem explicação. Aconteceria nessa segunda-feira. O julgamento até começou com um dos auditores votando pela absolvição do atleta, até que não se sabe o motivo de novo. O julgamento foi adiado para quinta-feira. Se não acontecer na quinta-feira, aí a gente pode começar a achar que Leila Pereira tem razão em suas reclamações. Só para completar, a presidente Alviverde termina sua declaração afirmando que o campeão seja decidido dentro de campo. Essa imagino que seja a torcida de todos nós, certo? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar também sobre James Rodrigues, meio atacante que passou pelo São Paulo sem nenhum destaque. Ele está de saída do León. O contrato com o time mexicano se encerra em dezembro e o Leão já deixou bem claro que não pretende renovar contrato, até por conta da Copa do Mundo de 2026. O meio atacante colombiano procura um clube, caberia no seu time do coração. Na passagem pelo Leão na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Hora de falar sobre o Palmeiras, que aposta que a chegada de um zagueiro da Costa do Marfim pode se transformar em um baita negócio a curto e médio prazo. Há quem garanta que Koné, zagueiro recém-comprado de um time chamado GEK, o JEK FC da Costa do Marfim, que esse menino pode se transformar no novo Vitor Reis. Para quem não pegou a referência, o Vitor Reis, atleta da base do Palmeiras, zagueiro vendido por Manchester City por 32 milhões de euros. O Palmeiras investiu 350 mil euros para a contratação do atleta. Há a possibilidade de mais pagamento de 1 milhão e 100 mil euros se algumas metas forem batidas ou se o Palmeiras quiser adquirir um percentual maior do Koné, atleta que já era monitorado de perto por Barcelona, Chelsea e Arsenal. O jogador veio num período de experiência na metade do ano, deixou excelente impressão no João Paulo Sampaio e companhia, e a compra se deu antes mesmo de dezembro, com medo do Palmeiras de aparecerem outros gigantes do futebol europeu dispostos a comprá-lo. Só para completar em relação ao Koné, ele só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de janeiro. A ideia é que ele estreie no time sub-20 e passe a jogar no time principal ao longo da próxima temporada. Tudo para que essa adaptação ao futebol nacional aconteça o mais rápido possível e que o Palmeiras possa primeiro utilizar um zagueiro que é muito diferente e depois garantir bastante grana numa transferência internacional. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.